E queria convidar rapidamente a igreja a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos estar lendo apenas alguns versos. Prometo que não vou demorar muito, mas precisamos estar analisando um pouco o que Paulo está falando à igreja de Corinto. Você sabe que Paulo plantou essa igreja de Corinto, em Corinto, e ele escreve essa carta. E ele aqui fala de uma maneira tremenda sobre um tesouro. E eu gostaria de ler a partir do verso 7. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na minha versão, você pode acompanhar na NVI. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Amém? Amados, eu gostaria de nessa manhã refletir um pouco com a igreja sobre a confiança do cristão. Falava, eu faço minhas caminhadas de segunda a sexta, todas as manhãs, e para ver se diminui um pouco a barriga, E aí nas minhas caminhadas eu gosto de meditar, de refletir um pouco, porque aqui nós temos umas paisagens muito lindas. E nas minhas caminhadas essa semana estava refletindo um pouco sobre o que o salmista falava. Uns confiam em carros, outros em cavalos. E eu parafraseando, uns confiam no trabalho, outros confiam na sua casa, outros confiam no seu carro, outros podem até confiar na sua esposa, no seu esposo, no seu cônjuge. Mas aí o salmista diz logo após: mas nós confiamos no Senhor, em Jeová dos exércitos. E muitas vezes a nossa confiança realmente aqui na terra está depositada em coisas, em pessoas, em situações, até no trabalho. Mas eu gostaria de iniciar nesta manhã lançando uma pergunta, na verdade. Onde está a tua confiança? Onde está depositada a tua confiança? Não precisa responder para mim, você responda para si nesta manhã. Onde está depositada a sua confiança? Será que se você perder o seu trabalho hoje, você vai se sentir em paz? Será que se você perder o seu carro hoje, você vai se sentir em paz? Será que se a sua casa lhe for tomada hoje, você vai estar em paz? Propositalmente são perguntas fortes, mas é ali, nessas situações, que nós vemos onde realmente está a nossa confiança. Quando nós viemos para Portugal, vocês, a maioria já sabe, nós tínhamos uma estabilidade muito boa. Minha esposa era funcionária da prefeitura, eu era pastor a tempo integral, tinha um bom salário, mas o Senhor nos chamou.
E humanamente falando, muitos colegas de ministério falaram assim: você é doido. Nossa igreja lá, amados, no Brasil, era uma igreja de 1000 membros. O pastor principal, eu auxiliava ele, eu estava sempre caminhando junto com ele. E as pessoas que estavam mais perto diziam: olha, no futuro próximo, você vai assumir a igreja. Obrigado, Wilson. Mas o meu coração, amados, não está no cargo, no título, não está no financeiro. E vocês sabem muito bem disso, porque durante os primeiros 3 anos da igreja, eu não recebi nenhum euro da igreja aqui. A partir desse ano, em janeiro, foi que a igreja entendeu que deveria nos ajudar. E agradeço a Deus por isso. Mas nunca fiz nada na obra nem no reino em troca de dinheiro ou de cargo ou de posição. Porque entendi que a minha confiança não estava aqui, na terra. Meu pai me deixou bem claro isso, porque meu pai também, no ministério como pastor, ele disse: meu filho, sabe quem é o nosso patrão? É o Senhor. Então nada vai faltar. Tive um professor no seminário no Brasil, que já está com o Senhor, eu acho que a maioria aqui conhece, chamado Dr. Russell Shedd. Esse homem, ele era um homem de Deus. E ele tinha uma frase que me chamou muita atenção, que diz assim: a obra feita à maneira de Deus jamais faltará recursos. Nunca. Por isso é que eu gosto e quero sempre na minha vida ouvir a voz de Deus, porque se ouvir a voz de Deus, a obra vai ser feita à maneira dele, não a minha, não com estratégias humanas. E gostaria de dizer que a nossa confiança, ela precisa estar totalmente depositada em Deus. Havia, vou dar uma ilustração rapidamente, 2 homens que estavam na prisão por pregar o Evangelho. 2 homens que estavam lá, tinham sido chicoteados, tinham sido flagelados, estavam naquela prisão fria e úmida, e eles, talvez para assombro de nós, eles estavam chorando, resmungando, dizendo: ah, rapaz, olha, por causa de Jesus, eles estavam louvando e orando. E eles louvavam e oravam. Você vai encontrar essa história em Atos capítulo 16. Não precisa abrir, é apenas para ilustrar rapidamente. E diz então que enquanto eles louvavam, oravam e agradeciam ao Senhor por terem sido chicoteados, por estarem numa prisão. A gente às vezes se queixa de barriga cheia, né? Muitas vezes a gente se queixa de barriga cheia. Eles estavam numa prisão, todos, desculpando a palavra, lascados, todos feridos, mas estavam louvando e orando ao Senhor. O que acontece então? De repente, há um terremoto, treme a terra, e como de uma maneira sobrenatural, as cadeias caem por terra. Sabe por quê, amados? Porque quando nós depositamos nossa confiança em Deus, Deus, Ele age com o poder dos céus, e Ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Nós não podemos fazer nada, a gente não pode fazer nada, amados, mas o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Quando a confiança do homem está no Senhor, sai de baixo, como que um seriado lá no Brasil, porque Deus vai fazer coisas tremendas. Eu gostaria de iniciar, depois dessa breve introdução, que a primeira razão de nós confiarmos em Deus é porque há uma presença que habita em nós. Cristo habita em nós. Olha aí o que diz o verso 7. Vou ler agora na versão NVI para vocês acompanharem juntos. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Quem é esse tesouro em vasos de barro? Jesus Cristo.
você tem dentro de você esse tesouro. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ter alguma coisa muito valiosa nas suas mãos. Por mais que para outros não seja. Mas eu me lembro que quando eu era criança, meu pai, ele morou muito tempo nos Estados Unidos e ele viajou no ano de 92 e ele me trouxe, naquela época era assim, né, aquele Walkman, como aqueles, né? E na sala de aula ninguém tinha isso. Ele trouxe dos Estados Unidos. E aí eu guardava isso como um tesouro, porque ninguém tinha. Mostrava, mas guardava, mostrava assim. E Deus foi falando no meu coração que muitas vezes a gente tem um tesouro, mas não guarda bem. O tesouro da tão grande salvação. O tesouro de Jesus está em nós. A gente muitas vezes relega isso. E Deus não quer que nós, como filhos dele, desprezemos esse tesouro. Esse tesouro é o maior tesouro que o homem pode ter. E ninguém pode roubar. Para terminar a história, estava passeando com o meu Walkman e alguém arrancou das minhas mãos. Eu fiquei tão irado naquele dia. Tinha uns 12 para 13 anos de idade. Mas o tesouro de Jesus Cristo ninguém pode arrancar de você. Ninguém. Esse tesouro, em primeiro lugar, ele é Jesus, mas ele não está num pedestal, ele não está num artefato de ouro, ele está num vaso de barro. Glória a Senhor Jesus. Olhe para seu irmão e diga assim: você é um vaso de barro. Você é um vaso de barro. Sabe, eu gosto de ilustrar, mas hoje me faltou. E não vou quebrar isso não. Mas o vaso de barro, ele quebra ou não quebra? Quebra. Muitas vezes nós precisamos ser quebrados. Mas o tesouro que habita em nós jamais será quebrado. O tesouro permanece intacto. Permanece inabalável. Mas Deus vai nos moldando. E conforme a gente precisa ser moldado, a gente vai cada vez mais. E vamos ver isso à frente, parecendo-nos mais com Ele. Mas a presença primeiro, por que nós confiamos no Senhor? Porque essa presença de Cristo em nós vem dEle. O servo de Deus, ele não é infalível. Nós não somos infalíveis. Nós estamos sujeitos a erros. Mas precisamos combater os erros. Eu costumo dizer muito que o pecado, ele é para o cristão um acidente de percurso, mas não uma prática constante. É como se você andasse na sua bicicleta e você não viu o buraco, mas entrou no buraco e você caiu e se arrebentou todo. Assim é o pecado. Só que já precisando estar alertas, a gente já sabe onde está o buraco. A gente não vai cair no mesmo buraco, porque se você cair no mesmo buraco, aí já é tolice. Então nós precisamos evitar esse buraco que é o pecado, para não cair mais e continuar o nosso percurso, nosso caminho, nossa caminhada. Mas também nós precisamos entender que o Espírito Santo que habita em nós, ele nos reveste de poder. Vimos 2 mensagens atrás, 2 domingos atrás, que em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós. E esse poder é o dinamis. E o dinamis não é mais nada do que uma capacitação de Deus através do Espírito Santo, para que você e eu possamos obedecer o ide de Jesus, fazer discípulos de Cristo por todas as nações. Amém.
O poder de Deus não tem nada a ver com você sapatear, pular ou pregar de cabeça para baixo. O poder de Deus é você ter ousadia de pregar as boas novas e de fazer discípulos de Cristo. Foi para isso que Deus derramou poder. Cantamos aqui: poderoso o nome do Senhor. Poderoso esse nome é. E esse poder foi revestido à igreja. Olha que lindo, que maravilhoso. Deus compartilhar o seu poder conosco. Mas não por acaso, não para você sair por aí dizendo: eu sou filho do Todo-Poderoso. Não, é para você tomar posse e dizer: eu realmente sou um filho e uma filha que cumpre o seu propósito aqui na terra. Segundo ponto, a certeza dessa confiança que nós temos vem da certeza que Deus protege o seu povo. Veja aí verso 8 e 9, por favor, Márcio. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos. Olha, aqui um parêntese. Que geração abençoada nós somos. Porque hoje, nesse mesmo instante, tem uma igreja do Senhor em algum lado da terra, em algum canto da terra, que está sendo perseguida. E nós temos plena liberdade de exaltar o nome do Senhor publicamente. Mas chegará o dia em que a gente vai ser perseguido. Por isso, valorize o tempo de liberdade que você tem. Mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. É interessante, pois passamos realmente por muitas aflições, por sofrimentos. E eu quero dizer aqui nessa manhã, amados, muitas vezes a gente se engana quando diz assim: eu vou receber a Cristo e meus problemas acabaram, organizações trabalharam. Aí é que começa a nossa luta. Aí é que começa a situação difícil. Mas a gente quer viver o Evangelho muito light. O Evangelho da prosperidade, o Evangelho da vitória. Claro que Deus nos dá vitória, mas para ter vitória a gente tem que passar por lutas. Não é só vitória porque eu sou lindo e vou ser vitorioso. Nós precisamos entender que como vasos de barro a gente vai ser trincado, quebrado, amassado, moído. Quando chegamos cá em Portugal, como dizem os portugueses, olhe para... Esse foi um processo dos quais Deus me amassou, me moeu, porque eu precisava passar por isso. Porque Deus não faz nada aleatoriamente. Tudo tem um propósito. Primeiro, chegamos em 2020, fevereiro. Em março veio a pandemia. Se a nossa confiança não estivesse no Senhor, a gente não estava aqui hoje. Muitos voltaram para o Brasil. Muitos estão pensando em voltar para o Brasil porque dizem: vai ter guerra. Deixa eu dizer uma coisa: a guerra é mundial. Tinha meu pai sempre contava, meu pai era do interior do Peru, de uma cidade chamada Piura, mais lá para dentro ainda, de um povoadozinho. E ele tinha um amigo que era desse interior e falavam sobre as coisas que estavam acontecendo na capital. E ele disse assim: melhor eu vou para Piura. Porque achava que não ia chegar lá, mas vai chegar. Em todo sítio nós vamos ter complicações, vamos ter situações difíceis. E precisamos entender que esse trabalhar de Deus em nossa vida tem um propósito.
Nada é por acaso. Você passa pelo trabalhar, nós falávamos no domingo passado, pelo fogo, o ouro é refinado. Se o ouro não passar pelo fogo, ele não é refinado. Só que a gente já quer pular processos e quer ser refinado logo sem passar pelo ouro, pelo fogo, perdão. Deus quer que você passe por situações sendo quebrado, moído, para que você logo após seja bênção, seja instrumento, seja usado e ousado. Veja o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Por fora, verso 8, né? Por fora nós somos atribulados, mas por dentro, ou pressionados, né? Mas por dentro, não angustiados, não desanimados. Por fora nós ficamos perplexos, espantados, surpresos. Estava olhando aí as notícias. As notícias, né? É para quem está dormindo agora. As notícias de como está aquela guerra do Brasil com os Estados Unidos, né? Amados, nós não devemos ficar perplexos com essas coisas. Por quê? Porque o homem, ele quer poder, o homem quer evidência, o homem quer sobressair. Por isso que diz assim, muitas vezes ficamos perplexos por fora, mas por dentro nosso coração não deve estar desamparado, desesperado. Nós precisamos confiar no Senhor, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Porque se Ele cuida dos pássaros, porque se Ele cuida das plantas, Ele cuidará de mim. Perseguidos, verso 9. Por fora perseguidos, mas por dentro não desamparados. Por fora abatidos, ou feridos muitas vezes. Quantas vezes a gente é ferido no âmbito emocional, espiritual? Quantas vezes a gente se sente ferido por alguma situação que passamos? Mas isso é por fora, porque por dentro Deus diz assim: você nunca será destruído, meu filho. Jamais. E Deus, Ele nos socorre em todo tempo. Veja aí o que o salmista Davi fala no Salmo 34, verso 19. Salmo de número 34, verso 19. Eu gostaria que nós possamos ler juntos. 2, 3. O justo passa por muitas necessidades, mas o Senhor o livra de todas. Olhe para seu irmão e diga assim: o Senhor te livra. Se hablas espanhol, diz: o Senhor te livra. Esse livramento, amados, ele vai vir com certeza no tempo dele. Agora, o que tem que acontecer? A nossa confiança precisa estar depositada em quem? No meu dinheiro? Na minha conta bancária? No meu trabalho? No Senhor. Aleluia. No Senhor. Para correr um pouco. Terceiro ponto. Nossa confiança, ela precisa estar depositada em Cristo por causa da manifestação do poder de Deus em nós. Versos 10 e 11 para encerrar. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus. Sabe por que ele está falando isso? Paulo está falando assim: nós trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, porque o nosso velho homem, ele quer sobressair todos os dias. Todos os dias, Estevão velho, essa carne aqui velha, sem futuro, quer sobressair, quer pecar, quer falar mal, quer olhar para o irmão com ódio. Mas nós precisamos entender que esse velho homem já foi enterrado. Mas por que todos os dias eu preciso acordar e dizer: não vivo mais eu,
Cristo vive em mim. Não vive mais eu. Para que a vida de Jesus, veja bem, Paulo está dizendo, se nós matarmos todos os dias o nosso velho homem, é para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estávamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal. Sabe por quê? Aquela jovem senhora procurou Célia essa semana? Porque ela não viu Célia, ela viu Jesus em Célia. A pergunta é, a pergunta do milhão: quantas pessoas procuram você porque vem Jesus em você? Essa é a pergunta que eu quero que você reflita nesta manhã. Quantas pessoas têm procurado você porque vem Jesus em você? Ou estão vendo apenas Esteban, Célia, Rafa, Thaís, Lucas? Não é esse o objetivo nosso, porque nós já morremos para nós. Gigleno já morreu para ele. Agora as pessoas têm que ver em Gigleno Cristo, em Belinha Cristo, em mim Cristo. Se isso não acontecer, amados, alguma coisa está falhando no processo. E a gente precisa pedir: Senhor, me quebra, me faz morrer. Me quebra, mas me quebra bem quebrado mesmo. Todos os dias, Senhor, me refaz de novo. Essa graça demonstra a força, a bondade, a misericórdia, o amor de Deus para nos conduzir nas aflições. Porque a nossa carne mortal, ela precisa realmente ser a cada dia diminuída, a cada dia morta. Por isso que Jesus, se você vê nas Escrituras, Jesus, quando foi chamar os seus discípulos, ele chamou uma vez e pronto. Depois ele falava o quê? Quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Ele não falava: mas Girlene, meu filho, venha-se embora aqui comigo, meu amor, Jesus. Eu não vi Jesus fazendo isso. Mas nós, como igreja, a gente disse: fiquei chateado porque o pastor falou assim comigo, e não vem mais para a igreja. Jesus falava o que é para os fariseus e publicanos: raça de víboras. Ele não falava isso para o mundo, para as pessoas que estavam perdidas. Eles falavam para aqueles que se achavam melhor dentro da sinagoga. Em outras palavras, para quem está aqui na igreja, que se acha, nós precisamos voltar à essência do Evangelho. Nós precisamos voltar àquilo que Deus nos mandou fazer. Nós cristãos, nós seremos livrados da morte na ressurreição. Muitos estão esperando que a gente vai ser livrado da morte aqui. Talvez vamos morrer de alguma forma, talvez vamos ser perseguidos de alguma forma, talvez vamos sofrer de alguma forma, mas o grande livramento, amados, não é nessa vida. Essa vida é passageira. Eu sempre digo uma coisa: a morte é apenas o princípio de tudo. Então, se você tem medo de morrer, tenha cuidado. E vamos agora no final fazer um apelo para você se converter de verdade. Porque cristão não tem que ter medo de morrer. Quando eu falo com minha mãe, aí minha mãe diz: eita, meu filho, sempre estou orando por você. Amém, mãe. Ainda não chegou minha senha. Eu tenho muito para fazer ainda. Bom, eu creio isso, né? Mas se chegar,
Não tem problema. Fica aí a viúva com meus milhões. Aonde os milhões? Os milhos grandes. Esses são os milhos grandes. Ai, Jesus. Mas na verdade, amados, nós precisamos entender que a morte é apenas o princípio de tudo. A gente não tem que ter medo de morrer. Quando eu vejo os apóstolos, se você olhar para a história e a morte de cada um deles, quem sou eu para querer morrer melhor? Uns pendurados de cabeça para baixo, outros decapitados, outros esquartejados. Mas nós, não, porque somos a noiva de Cristo. Somos a igreja top. Deixa eu dizer, se você quer participar das bênçãos, também tem que ser participante das tribulações, das aflições e dos sofrimentos de Cristo. É uma realidade que nós precisamos como igreja pregar hoje. Porque tem muito se pregado sobre triunfalismo, sobre vitória, sobre prosperidade, e pouco se falado sobre isso que nós vemos na palavra. Nós somos a igreja de Cristo. E se somos a igreja de Cristo, Cristo, Ele sofreu numa cruz, derramando o seu sangue por nós. Os apóstolos sofreram. Há uma igreja hoje que sofre, que se chama a igreja perseguida. Nós estamos muito confortáveis. Por isso que nós não temos uma confiança. Por isso que nós não temos uma confiança. Recebi nesses dias um presente. O irmão queria me crucificar. Não, brincadeira. Ele me deu esse presente porque era mais ou menos assim, um pouco maior e um pouco mais tosco, acredito eu, o prego com que foi o nosso Senhor pregado. E muitas vezes a gente se queixa porque somos pinchados com alfinete. Onde está a sua confiança? Que a nossa confiança esteja no Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque a confiança do cristão tem que vir da presença dEle, tem que vir da certeza da proteção dEle e da manifestação do poder de Deus. Vamos orar. Feche seus olhos.